Você já sentiu um peso silencioso no coração ao se aproximar do altar, como se o próprio Cristo lhe perguntasse: estás vindo a mim com as mãos vazias de paz ou cheias de coisas não ditas? Santa Catarina, na penumbra do coro, mantinha os olhos fixos no tabernáculo e ensinava às irmãs que a Eucaristia é fogo, fogo que purifica, mas também fogo que revela. O pão consagrado não é lembrança, é presença viva. Quem se aproxima sem preparar a casa interior pode oferecer ao rei um trono coberto de poeira. E é por amor, sempre por amor, que o céu dá este alerta. Confesse estes pecados antes de comungar, para que a sua alma receba o corpo do Senhor como jardim e não como deserto. Se esta mensagem já tocou algo no seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim. Você já reparou como a alma fica inquieta quando tenta calar o que deveria confessar? Santa Catarina chamava de sacrilégio do silêncio, quando alguém, por vergonha ou soberba, oculta um pecado grave na confissão e ainda assim se aproxima da comunhão. É um primeiro alerta decisivo. Nunca oculte voluntariamente pecado mortal na confissão, nem receba a Eucaristia sem absolvição válida. A comunhão sacrílega fere o coração de Jesus e aumenta as cadeias da própria alma. O remédio é simples e exigente: sinceridade total. Dizer tudo, como quem se despe diante da luz. A vergonha, quando oferecida, se transforma em perfume. O demônio teme a confissão clara, porque a verdade pronunciada corta os laços que ele tenta apertar no escuro. Você recorda as vezes em que tratou a pureza com leveza? A impureza em seus muitos caminhos: se pornografia, masturbação, fornicação, adultério, luxúria consentida. É chaga que pede remédio de confissão antes da comunhão. Santa Catarina ensinava que a mente alimentada por imagens impuras torna-se como vidro embaçado. A luz de Deus chega, mas não brilha. Por isso o segundo alerta: confesse pecados de impureza, detalhe com sobriedade o necessário, sem curiosidade nem rodeios, e receba do confessor as armas de combate. Guarda dos sentidos, jejum de telas, rosário diário, fuga das ocasiões. A castidade não é frieza, é fogo bem ordenado, que aquece sem queimar a casa. Você sente o coração se fechar quando pensa em alguém? O terceiro alerta atinge feridas profundas: ódio, rancor voluntário, desejo de vingança, negativa consciente de perdoar. Quem retém o perdão como moeda torna a alma uma prisão. A Eucaristia é pão de reconciliação. Aproximar-se dela enquanto se alimenta o ódio é dizer sim com os lábios e não com o coração. Perdoar não é aprovar o mal sofrido, é entregar a causa ao justo juiz e libertar-se do cativeiro interior. Leve isso à confissão, diga o nome, peça a graça de querer perdoar. É possível que, por enquanto, você só consiga rezar: Senhor, dá-me querer querer. O céu conta esse primeiro passo como semente. Você já pronunciou o santo nome em vão, brincou com o sagrado, zombou do que deve ser adorado? Quarto alerta: blasfêmia, juramentos falsos, profanação do santo, trato irreverente com coisas de Deus. O coração que brinca com a luz perde a capacidade de vê-la. Santa Catarina sabia honrar o mínimo detalhe do culto: um véu dobrado com amor, um cálice limpo com zelo. O contrário disso, tratar o santo com descuido, seca a sensibilidade para o mistério. Confesse palavras contra Deus e reverências deliberadas, promessas feitas a Ele e quebradas por desdém. Depois, repare com atos de adoração e delicadeza concreta diante do Santíssimo. A língua que feriu aprende a adorar. Você já buscou respostas em fontes que rivalizam com Deus? Quinto alerta: superstição, magia, espiritismo, cartomancia, consulta a energias e limpezas que substituem o senhorio de Cristo. Objetos e rituais que pretendem domínio sobre o invisível sem obediência à Igreja. O coração dividido fica vulnerável. Santa Catarina, mística, jamais buscou atalhos. Toda graça vinha do crucificado e retornava a ele.
Se sua alma se sujou nessas águas, confesse com clareza, renuncie, entregue e expulse pela obediência sacramental e pela oração. O Pai não rejeita quem volta, e a Eucaristia purificada pelo perdão, volta a ser escudo e fortaleza. Você já tomou o que não era seu, manchou a honra do próximo, traiu a justiça? Sexto alerta: injustiça grave, fraudes, roubos, exploração de trabalhadores, sonegações conscientes, calúnia que destrói reputações, quebra deliberada de contratos. Há pecados que exigem não só confissão, mas reparação. Devolver, pedir perdão, retratar, indenizar. A absolvição abre a porta, a reparação arruma a casa. Santa Catarina insistia que a caridade é concreta. Não basta dizer eu te amo ao próximo, é preciso devolver o que lhe pertence. E quando a reparação não for possível de modo igual, buscar um modo proporcional de restituir. Esmolas, serviços, reparos públicos. A Eucaristia é pão de justiça. Quem come pão de justiça deve amar a justiça. Você já tratou o domingo como se fosse apenas um sábado prolongado, desprezando a missa sem motivo grave? Sétimo alerta: profanação dos dias do Senhor e desprezo consciente dos preceitos. A alma que se alimenta do trabalho sem repousar em Deus adoece de ativismo e perde o sabor do céu. Faltar à missa dominical por preguiça ou descaso é ferir o laço de amor que nos une à Igreja. Confesse as faltas conscientes ao preceito e proponha um domingo mais cristão. Missa, descanso, família, obras de misericórdia, leitura espiritual. O altar é a mesa da casa, sem ele o lar interior se esfria. Você já se embriagou de modo a perder a razão, entregou-se ao uso de drogas, arrastou outros ao pecado por escândalo público? Oitavo alerta: embriaguez e escândalo. O corpo é templo, a mente lâmpada da alma. Quando alguém escandaliza, especialmente os pequenos, abre feridas em outros que levarão tempo para sarar. A confissão limpa o coração, mas repare com testemunho silencioso, sobriedade perseverante, procura de ajuda concreta se houver dependência. Santa Catarina ensinava às irmãs a vigilância do coração, guardar a entrada dos sentidos para que a graça tenha morada tranquila. Perto da Eucaristia a sobriedade floresce. Você já desprezou os pobres? Armou-se de orgulho espiritual, julgou-se melhor do que os outros por práticas devotas? Nono alerta: soberba religiosa, vaidade nas coisas santas, dureza de coração diante do sofrimento. Há quem faça da oração um espelho onde só contempla a si mesmo. A Eucaristia é escola de humildade. Deus se faz pequeno e se entrega. Quem o recebe é chamado a tornar-se pão para os outros. Confesse as vezes em que sua devoção foi performance, não amor. Peça um coração pobre, capaz de ver Cristo nos pequenos. Depois pratique discretamente, um prato de comida, uma visita, um perdão, um silêncio que poupa. Cada vídeo é uma jornada de crescimento e transformação espiritual. Se você quer isso para a sua vida, ou para quem você ama, inscreva-se no canal e ative o sininho. Seu clique ajuda a levar essa luz a mais pessoas. Você já percebeu como o diabo tenta pela esquerda e pela direita? Pela esquerda, pelo desânimo. Você é indigno, nunca mais comungue. Pela direita, pela presunção. Você é bom, não precisa confessar. Santa Catarina chamava essas duas portas de vento frio e vento quente que tentam apagar a chama. A alma que ama não cai nem no gelo da desesperança nem no calafrio da vaidade. Ela entra pela porta estreita da verdade. Confessa, recebe a absolvição. Cumpre a penitência e comunga. Simples como um pobre que bate e recebe pão. Você já se acusou com pressa, sem dor, sem propósito? A confissão não é checklist, é encontro. 5 passos ajudam o coração. Exame de consciência à luz de Deus. Dor sincera, não medo de castigo, mas tristeza por ter ferido o amor. Propósito de emenda. Decisões concretas, pequenas e firmes. Confissão integral, dizer tudo o que pesa seriamente. Satisfação, cumprir a penitência e reparar.
Santa Catarina preparava o coração como quem prepara o altar, arrumar, limpar, perfumar. A absolvição é como o momento em que o sacerdote depõe a gota de água no vinho. A nossa pequenez entra no infinito de Deus. Você já se perguntou por que a comunhão em pecado mortal é tão grave? Porque mente ao mistério. É colocar uma luz sob cinzas molhadas. Não brilha, fumaça a casa e sufoca quem respira. A comunhão sacrílega não transforma, endurece. Mas a confissão antes da comunhão devolve ao coração a maleabilidade da cera diante do selo. O que parecia impossível volta a ser caminho. A oração dilata, a caridade se acende, o combate se torna possível. O demônio perde força quando a alma vive no ritmo sacramental. Você já temeu não lembrar tudo? Deus não pede perfeccionismo, pede sinceridade. Confesse o que lembra com dor e verdade. Se algo grave foi esquecido sem culpa, mencione na próxima confissão. A humildade abre portas que a ansiedade fecha. E se você sofre por cair de novo nas mesmas faltas, não desista. Os santos, inclusive Santa Catarina, repetiam que as quedas confessadas com humildade se tornam degraus. A graça não se escandaliza das feridas. Cura-as aos poucos, como quem trata uma planta delicada. Você já foi tentado a transformar o pecado do outro em desculpa para o seu? Deus não nos julgará por comparações, mas pela resposta ao amor recebido. O exame cristão não pergunta quem errou mais, mas amei como pude amar? A confissão nos tira do tribunal dos homens e nos coloca diante do olhar que conhece o barro e o valor do barro. Santa Catarina sorria ao dizer: o Senhor sabe quanto peso posso erguer, e quando eu não posso, Ele mesmo levanta a minha alma e a leva ao altar. A confissão é esse levantar. Você já quis um caminho concreto para os próximos dias? Se a missa está próxima e há peso grave, procure confissão, peça com simplicidade, diga que precisa comungar em estado de graça. Se não houver confessor naquele momento, não comungue, faça comunhão espiritual com dor e desejo, e confesse-se o quanto antes. Deus não humilha quem o respeita, Ele honra a reverência e multiplica a graça naquele que espera por amor. Na comunhão espiritual, Santa Catarina mergulhava o coração em Jesus com a mesma fé, oferecendo a sede como oblação. A sede, quando oferecida, atrai a água. Você já pensou que crianças e jovens aprendem com nosso exemplo? Quando você entra no confessionário com naturalidade, seus filhos aprendem que pedir perdão é parte da vida cristã. Quando você se confessa em família em épocas fortes, Advento e Quaresma, cria tradição de céu. Quando você repara erros públicos com gestos públicos, catequiza sem palavras. Os pequenos aprenderão que a Eucaristia é dom tão grande que se prepara com humildade. E o lar, aos poucos, se tornará a extensão do altar. Você já sentiu medo do confessor? Reze por ele antes, e por todos os sacerdotes. Eles sentam-se na cadeira da misericórdia com um ouvido para a alma e outro para o céu. Não procure um juiz espetacular, procure um pai firme. Se num lugar você não encontrou acolhida, não desista da confissão, procure outro sacerdote. A igreja é mãe, mesmo quando uma de suas mãos está cansada. Santa Catarina obedecia ao confessor com alegre firmeza, porque sabia que ali o Senhor conduz a alma pelo caminho seguro. Você já se perguntou, e se eu não aguentar as lutas depois de confessar? Deus não pede força que você não tem, Ele dá força conforme você caminha. Assuma pequenas disciplinas, horário para dormir, menos telas, 1/3 por dia, uma pequena penitência semanal, fuga das ocasiões. Substitua. Onde havia o hábito ruim, coloque um hábito bom. Onde havia um buraco, plante uma rotina santa. O combate se vence mais por hábitos do que por emoções. A confissão abre a porta, os hábitos guardam a casa. Você já percebeu como tudo na Eucaristia fala de humildade? O pão é simples, o vinho é humilde, a cruz é silêncio. A alma preparada para comungar aprende essa gramática: simplicidade, humildade e silêncio.
O mundo nos educa para o barulho e a exibição. O altar nos educa para o recolhimento e a entrega. Quando se aproximar, diga por dentro: Senhor, eu não sou digno. E Ele que é digno desce. A dignidade do altar não nasce do nosso brilho, mas da sua condescendência amorosa. Agora, 3 a 5 conselhos práticos para que você viva este alerta de Santa Catarina com paz e constância. Primeiro, marque no calendário um dia fixo mensal de confissão e nas semanas fortes, Advento, Quaresma, aumente a frequência, constância vence a autossuficiência. Segundo, faça um exame de consciência breve todas as noites, sempre terminando com um ato de contrição e um propósito pequeno para o dia seguinte, passos curtos e diários. Terceiro, estabeleça guardas nas portas da alma, olhos, ouvidos, língua com decisões simples, horários sem celular, jejum de curiosidades, menos opiniões, mais oração. Quarto, aprenda a arte da reparação, devolva o que não é seu, retrate uma injustiça, ofereça uma esmola concreta. Quinto, una sempre a confissão à Eucaristia. Quem se confessa bem comunga melhor. Quem comunga bem confessa com mais amor. Reze comigo brevemente de coração. Senhor Jesus, eu creio que estás vivo na Eucaristia. Lava-me no teu sangue, dá-me horror ao pecado e amor à verdade. Concede-me uma confissão sincera e humilde, e um coração pobre para te receber com pureza. Mãe Santíssima, ensina-me a preparar a casa. São José, dá-me o silêncio obediente. Santa Catarina, alcança-me o zelo pelas coisas santas e a coragem de confessar com verdade. Amém. E para que seu caminho tenha companhia, lembre-se dos exemplos. Santa Catarina, que servia o altar com mãos puras e coração humilde. São José, justo silencioso, que guardou o maior mistério. Santa Teresinha, que transformava quedas em degraus pela confiança. São Miguel, que defende a alma na hora do não às tentações. E tantos santos anônimos que você encontrará no céu, que fizeram da confissão uma escola de amor e da Eucaristia um fogo que os transformou. Se esta mensagem tocou seu coração, reze por quem precisa, lembre-se das almas do purgatório e compartilhe com alguém que você ama. Escreva: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa.